Oi, muito obrigado por estar aqui para mais uma aula do nosso curso. Hoje vamos falar sobre operações matemáticas simples, começando com soma e subtração. Mas antes de começar, eu gostaria de dar um macete, um bicho, para facilitar na hora de programação. São alguns atalhos do teclado. Vocês podem fazer um print screen, gravar, e depois eu posso colocar limpo. Esses daqui tem muito mais outros atalhos que você pode encontrar dentro do menu do Help, nos cheat sheets. Esse daqui você pode encontrar no RStudio, que dá todos os truques e explicações sobre diferentes ambientes do RStudio, mas vamos aos mais usados, pelo menos durante talvez esse curso para facilitar para vocês. Mas mesmo assim, esse daqui, mesmo que você não aprenda esse atalho, vocês podem utilizar diretamente, como por exemplo, salvar o script. Você pode ir aqui diretamente no simbolinho de gravação e gravar. Você quer rodar o script inteiro, run, ou você vê que ele mesmo coloca aqui o macete, que no caso do meu é Mac, é o comando return. Então, aí você consegue rodar uma linha ou a seleção de todo o script que você quiser. Se você quer rodar o script inteiro, ou abrir e fazer um novo script. Então, para salvar um script, você vai ter o Ctrl S no Windows ou no sistema Linux, Comando S no Mac, executar o script inteiro, todo o código de texto, você vai o Ctrl Shift Enter, Windows em Linux, como Shift Return, Mac, execução de uma linha, que é o que eu mais utilizo, que é o Ctrl Enter e o Command Enter, ou abrir um novo script, você vai fazer o Ctrl Shift N ou Command Shift N. Então, vamos aqui para a soma e subtração. Esse daqui, e você pode alterar os campos da interface da forma que você preferir. O console maior, o editor de texto maior, o ambiente para um menorzinho para esse lado, ou diminuir uma coisa para você poder olhar todo o script, como você preferir. Isso é o legal porque você pode acomodar ele para a forma que você acha mais fácil de trabalhar. Eu estou acostumado com esse assim e, por enquanto, o curso eu vou manter aqui. Outra coisa, vocês lembram que eu falei que aqui fica o script, onde fica o editor de texto. Ele é salvo como .r, então toda vez você pode escrever esse script que é executável dentro do mês, dentro de 2 anos, 5 anos, ele vai estar ali. Lembrando também que o hashtag numa linha significa que a partir dali é comentário ou é uma lista de caractere e o programa não vai, o computador não vai ler. Então, a soma e o R, como ela é uma linguagem de computação estatística em gráfica, ela é um grande computador, é um grande calculador. Então, você vai utilizar para análise de dados todas essas operações matemáticas simples até mais avançadas à medida que a gente vai entrando no curso, a gente vão acompanhando, eu vou mostrando. Mas aqui é simples, por exemplo, 3 mais 5, 3 mais 4 mais 5, que pode ser, esse espaço não precisa estar aqui, você pode fazer ele com espaço ou sem espaço. Eu estou deixando espaço aqui para facilitar a visualização, que eu não sei se vocês estão usando computadores ou celulares para ver isso. E você manda rodar. Você pode mandar rodar colocando o seu cursor na linha que você quer que rode, e mandar run. Ou você pode fazer o Command ou Ctrl Enter e ele vai fazer a mesma coisa. E aqui você vê que ele processou a soma e a primeira linha do resultado, que está entre conchete, é 12.
E a mesma coisa você pode fazer para subtração. Você pode colocar números 2 mais 3 menos 123 e você vai obter um resultado, que é menos 118. Ou somatórios em subtrações maiores junto, e ele vai sempre estar repetindo. Ou você pode pegar e mandar selecionar uma área e mandar ele rodar, ele vai rodar a mesma coisa. Aqui, lembre-se que a vassourinha limpa o console para a gente ver. Isso não limpa ele da história, o histórico dele está aqui. E aí, ok. Aí você fala, tá certo, legal, mas isso daqui não é muito útil quando a gente está fazendo análise de dados ou até programação. A gente precisa dele de uma maneira que a gente possa obter ou pegar o resultado toda vez que a gente precisa daquele resultado, daquele cálculo que a gente fez. Então, sim. Ó, se eu colocar run aqui, ó, na primeira linha que tem o hashtag, você vai ver que ele vai pular onde está o subtracting, vai rodar a primeira linha de código que ele achar. Nesse caso, 3 mais 4 mais 5. Então, como é que a gente guarda os resultados para a gente utilizar depois? A gente pode armazenar eles em objetos, tá certo? Para assignar isso, um resultado a um objeto, a gente usa esse símbolo aqui, que é mais ou menos, mais o tracinho para fazer um aro, que significa que a gente está assignando a somatória do 3 mais 4 mais 5 a um objeto A. Então, se a gente rodar isso, você viu que ele criou um objeto aqui no nosso ambiente, cujo valor dentro dele é o numeral 12. Se eu quiser ver o resultado disso no console, eu posso rodar o A sozinho, e ele vai me dar o resultado, ou vou colocar print A, que isso daqui vai ser útil para outros objetos, mas aqui já fica sabendo essa função, e run, e você vai ter o mesmo resultado. Se você quiser mais informação sobre o print A, lembre-se que é usar o comando shift, o comando, deixa eu escrever aqui no console, colocar o comando interrogatório, mais a função que você quer saber, que é o print. E aqui no help, ele vai explicar. Tá certo, tem que dar o enter, e aqui ele vai dar a explicação para que os detalhes, os argumentos, o que você vai precisar. Outra forma de assignar objetos é você colocando o sinal de igual, que nesse caso aqui não significa igual a quê. Porque igual a quê, no mundo do R, você teria que colocar dois iguais um atrás do outro. Isso daqui significa igual a quê? Certo? Se você colocar só um, isso significa, nesse caso aqui, você está assignando esses valores aqui ao objeto A. Deixa eu colocar aqui um 6 em vez de um 5, e eu coloco aqui, dou o run nesse comando, você vê que o meu objeto mudou. Então, quando eu mando eu printear o valor desse objeto no console, você vai ver que o resultado é 13. Então, isso daqui assigna também um objeto. Por que eu prefiro usar a certa em vez disso? Isso aqui realmente pode ser uma preferência, mas quando você está escrevendo códigos mais complexos, ele pode ser problemático porque, como você pode ver aqui nos argumentos, se você quiser alterar algum parâmetro de uma função ou de
algum argumento que você quer para especificar a sua análise ou alterar alguma característica que você queira dele, ele também utiliza esse símbolo de igual para fazer a nova assignação. Então, nesse caso, eu prefiro utilizar a seta. E também tem outra vantagem, você utilizar a setinha. Por exemplo, você também pode começar assim, 2 mais 3 menos 679, e você está assignando ao objeto B. Então, você viu que é para uma ordem completamente diferente. Você está trabalhando ao contrário, mas ele continua assignando o objeto, porque ele sabe que eu estou colocando o resultado dessa somatória, dessa somação e diminuição, e subtração, no objeto B. E se eu olhar o objeto B, eu vou ter meu resultado. E aqui não importa quantas adições e subtrações que você vai colocar, você consegue assignar ao valor. Então, isso aqui é legal por quê? Porque você pode depois utilizar em expressões, certo? Por exemplo, aqui, deixa eu apagar de novo o console. Vou aumentar um pouquinho aqui. Para as expressões álgebricas, por exemplo. Esse daqui, ó, no R, ele sempre vai fazer como no Excel em tudo. Ele vai sempre fazer o cálculo primeiro do que está entre colchetes. Ele não trabalha com os outros símbolos de colchetes, não, parênteses. Os colchetes, ele não trabalha na parte de expressão. Então, sempre vai ser coisa, e ele sempre começa de dentro para fora. Então, ele vai começar primeiro eles, e depois então, vai somar primeiro 1 mais 3, depois somar isso, ele soma 5. Então, você pode fazer assignações de expressões algébricas. Então, por exemplo, eu criei o objeto 1, x1. Você pode ver aqui no console o primeiro resultado. Aqui, por exemplo, 1 mais 3, e depois mais a somatória do 5 menos 10. Você está vendo aqui? Ele assigna um valor, x2, você vê. E assim por adiante, certo? Então, qual é o legal disso daqui? É que depois, você pode utilizar os objetos em si. Por exemplo, eu posso criar um objeto x4, que é igual à somatória do objeto x2 mais 1. Então, se eu mandar rodar ele, e você for ver o resultado, você roda aqui o resultado também, e você vê que dá 0. E se eu chegar aqui e modificar a letra aqui do x2, em vez de ser 1 mais 3, eu colocar 1 mais 5, e mandar rodar isso daqui, eu altero o valor do objeto 2, e, portanto, quando for usar essa expressão álgebra para o objeto x4, eu também altero o resultado do x4 automaticamente. Isso vai facilitar em outros momentos que você estiverem fazendo... você pode, por exemplo, montar uma expressão quadrática, outra expressão álgebra, você já tem ela reservada, e a única coisa que você faz é reassignar os valores de dentro dos objetos para você fazer diferentes cálculos. Então, aí já fica como pré-estabelecido os seus dados. Outra coisa importante saber é que o R, ele lê a matemática como os americanos, não como os brasileiros. Então, em vez de você colocar, por exemplo, isso daqui, o 345,76 menos 567,91, ele vai dar um resultado, ok. Aí você está vendo, menos 220, deixa eu limpar aqui para facilitar isso daqui. Então, isso daqui, ó, dá o resultado
menos 222,15. Se eu fosse fazer da versão brasileira, que é colocar a coma para representar casas decimais, o R, ele não reconhece, ele dá como erro. Você pode ver pela bola vermelha com um X. E se eu tentar rodar isso de todas as formas, por exemplo, ele vai dar um erro inesperado, porque ele conseguiu ler o comando até a vírgula, mas depois dessa vírgula ele não consegue ler mais. Então, para utilizar casos decimais no R, você tem que utilizar ponto. Tá certo? Então, isso daí seria certo. Então, por exemplo, o que eu estava falando de você poder substituir valores nos objetos para... Você pode montar uma expressão, por exemplo, como essa daqui, x5, e esse objeto vai, dentro dele vai ter o que seria a somatória do objeto y mais x2, sempre o que está dentro do parênteses para interno para depois o externo, menos o que tiver no objeto x3, e por fim o que tiver no objeto 4x. Então, se você colocar ele para rodar, ele vai fazer esse cálculo. Se você observar dentro do objeto, você pode observar aqui ou aqui, ele vai dar um resultado. Mas eu posso modificar qualquer um desses resultados aqui e eu vou alterar. Eu posso alterar qualquer um desses objetos. E assignei, eu mudei o YT. E quando eu for voltar a repetir assignar o X3 com um novo resultado, eu vou ter um novo objeto, um novo valor dentro do objeto X5. Então, essa é a aula de operações básicas de soma e subtração. Brinque com isso no computador, assigne objetos de um lado, do outro, coloque mais, menos, com espaço, sem espaço, altere os valores dele, das expressões que vocês queiram, para você se acostumar com a ideia de que esses valores você pode ser assignados, como na escola a gente utilizava aquela expressão AX menos x ao quadrado. Não, isso eu mostro depois. Tá certo? Porque a gente, quando for olhar a potenciação, tá certo? Então, isso daqui é a operação soma e subtração. E brinque com isso e nos vemos na próxima aula. Bons estudos.